Olá, turma, tudo bem? Como vão? Tema da aula de hoje, direito de propriedade. Então, a propriedade consta ali no artigo 5º caput da Constituição, faz parte ali do quinteto dourado de direitos fundamentais. Vamos conversar sobre isso hoje. Vocês vão receber o conteúdo dos slides e eu estou me servindo dele. No slide número 2 tem ali o nosso roteiro, introdução, a propriedade entre os antigos, conceito, a ideia de que a propriedade compartilha duas dimensões geracionais, função social da propriedade e atividades no AVA. Terão quatro exercícios, 3 ou 4 exercícios no AVA. Na live eu me aprofundo um pouco mais. Agora aqui só um começo aí de conversa. Valeu? Então no slide número 3, um texto de Paulo Nader, dizendo, em linhas gerais, que a propriedade é um instituto da maior importância para o desenvolvimento do ser humano, né? Mas também é motivo de grandes conflitos. Então, pensando na propriedade rural, que talvez seja a espécie de propriedade que traz mais conflito ao longo da história. De um lado se tem a ideia de monopólio de um determinado bem, só que isso pode gerar uma concentração de um lado e um contingente enorme de pessoas sem acesso à terra, sem acesso ao trabalho e os conflitos que isso causa. Então esse slide fala disso. No quarto slide, em linhas gerais, diz o seguinte: como a sociedade vai lidar com a propriedade? O que vai se considerar uma propriedade de um tamanho inaceitável por caracterizar um latifúndio, por exemplo? É uma decisão que a sociedade vai tomar. Vai consagrar isso numa legislação. Então, nós temos o Estatuto da Terra, da década de 60, que traz o que se considera latifúndio, minifúndio, trata de desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária do imóvel que não cumpra a sua função social. Joia. Na década de 60, talvez houvesse um pendor para desapropriar. Em 2001, houve uma atualização e trouxe uma outra forma, um outro caminho, o arrendamento. Ao invés de desapropriar, o arrendamento, uma lei específica, o imóvel rural que fazer parte desse arrendamento para fins de reforma agrária, né? Não seria desapropriado. São caminhos que a sociedade concebe para lidar com a propriedade. Estou trazendo isso só para exemplificar. Joia, é a síntese do slide número 4. No slide número 5, então, puxa vida, uma parte do mundo concebeu a propriedade como sendo algo que deve ser de todos. Sei lá, o socialismo ali. E, num primeiro momento, o Estado devendo monopolizar os meios de produção. A propriedade rural, por exemplo, é um meio de produção, vamos dizer assim, por excelência. Então, os meios de produção nas mãos do Estado. Então, uma limitação da ideia de propriedade privada. Outra parte do mundo concebeu a ideia de capitalismo, de uma propensão, um favorecimento à ideia de propriedade privada. Joia. Se tem, né, que o socialismo perdeu enormemente espaço, né? Se tem que o socialismo, na prática, porque idealmente ele é belíssimo, né? O socialismo tem a ver com justiça social, mas na prática se tem que o socialismo favoreceu o cerceamento das liberdades, violência estatal. E então o socialismo hoje em dia está muito, podemos dizer que superado, né? O que se tem no que diz respeito aos meios de produção é o capitalismo. O desafio hoje é
como impedir a concentração de capitais. A ideia de que o Estado deve intervir na economia, intervir na sociedade para combater exageros do capitalismo, vamos dizer assim. Parece que hoje as discussões estão dessa forma. Legal. Tópico número 2, a propriedade entre os antigos. Então, vamos conversar em linhas muito gerais sobre a propriedade na Idade Antiga. Então, slide número 6, também com fulcro em Paulo Nader, nos diz o seguinte em linhas muito gerais. Houve povos que não conheceram a ideia de propriedade rural como sendo um monopólio de alguém ou de uma família. Não conheceram isso. A propriedade rural era algo de todos, era uma copropriedade. Então o texto fala isso. As tribos, as famílias utilizavam espaço de terra e periodicamente trocavam. Havia uma propriedade dos frutos, esse monopólio dos frutos, mas da propriedade rural em si, houve povos que não conheceram isso. Já outros inverteram. O texto fala dos antigos gregos e uma obra muito importante, A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, conta essa história. Na Grécia Antiga, as famílias eram proprietárias de imóveis, de propriedades rurais. Havia um monopólio com relação à propriedade desse espaço de terra. Agora, os frutos eram socializados. Então, trocou aí, né? A propriedade do imóvel rural havia esse monopólio, mas os frutos eram socializados. Ok. E na nossa tradição judaico-cristã, a ideia de que a propriedade rural, vamos ficar na propriedade rural para facilitar, deve servir para algo mais do que interesses egoísticos, deve servir para o bem comum, faz parte da tradição judaico-cristã. Um exemplo disso é a Bíblia Sagrada, o livro de Êxodo, então o Velho Testamento, capítulo 23, diz lá, versículo 1, se não me engano, diz lá: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres de teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. O que eu estou querendo dizer aqui é que a ideia de que a propriedade deve servir para experiências de igualdade, como caminho para a justiça social, faz parte da tradição judaico-cristã. Então, a ideia de que a propriedade deve ter uma função social faz parte da tradição judaico-cristã. Ok? O tópico número 3, conceito. E aí eu fui em Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior. Então, genericamente, podemos definir propriedade como o direito subjetivo que assegura ao indivíduo o monopólio da exploração de um bem e de fazer valer esta faculdade contra todos os que eventualmente queiram a ela se opor. Então, durante um tempo, se pensava na propriedade como uma relação entre uma pessoa e uma coisa. Depois, isso se mostrou inadequado. As relações jurídicas são entre pessoas. Mas a propriedade seria o monopólio da utilização de um bem. E o que traz mais conflito é o monopólio da utilização de propriedade rural, né? Vamos dizer assim, né? Urbana e tal. De propriedade imóvel é que traz maiores conflitos. Então, no polo ativo tem o proprietário e no polo passivo toda a sociedade. A ideia de ser um direito oponível erga omnes. E algo interessantíssimo, a doutrina diz que hoje se considera que o direito de propriedade está tanto na primeira dimensão de direitos humanos, quanto na segunda. A primeira é relacionada à liberdade, a segunda é à igualdade. Então, num primeiro momento,
os textos constitucionais, pensando na Revolução Francesa, tinham a Constituição como algo sagrado, né? Sagrado, o que mostra aí a importância dada à propriedade num viés individual. Mas hoje, a ideia de que a Constituição, a propriedade só se justifica se ela cumprir uma função social. Se for uma propriedade urbana, servir de moradia. Se for uma propriedade rural, servir para produção. E com a legislação disciplinando como se dá tudo isso. No caso da função social da propriedade urbana e rural, a própria Constituição traz elementos já que a legislação infraconstitucional pormenoriza para se aferir se a propriedade está cumprindo ou não a sua função social. Joia. Então, durante o século XIX, era muito forte essa ideia de que a propriedade é um direito individual, né? A propriedade tomada de maneira egoística, né? E isso se mostrou inaceitável, né? Se a propriedade não cumprir uma função social, o Estado tem e deve desapropriar. Na live a gente conversa mais sobre isso, né? Depois, a partir do slide número 5, a gente fala de função social da propriedade, que é assegurar. A nossa Constituição, ela traz essa informação. Se a gente for lá no artigo 5º, inciso 22, diz lá, é garantido o direito de propriedade. Joia. E no artigo 23, a propriedade atenderá à sua função social. E ficando na propriedade rural, a própria Constituição traz elementos objetivos para se aferir se o proprietário está ou não cumprindo a sua função social. Isso está no artigo 186. Então, alguns elementos aí. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização racional e adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. E a legislação infraconstitucional pormenoriza, né, essa ideia constitucional. Tem um exercício muito bacana, acho que o primeiro exercício nós vamos falar sobre isso, trazendo uma ementa de um julgado do STF a respeito de função social da propriedade, que diz que nos dias de hoje a propriedade não pode ser tomada de maneira egoística, ela só faz sentido se cumprir uma função social e com esses elementos aqui que são elementos objetivos para saber se a propriedade está ou não cumprindo a sua função social, que é algo inerente à ideia de propriedade, considera-se assim nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Na live eu falo um pouco mais, aqui é só um começo de conversa. E não se esqueça dos exercícios no AVA, depois a gente comenta na live com mais vagar. Grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal!